Uma escrava grávida de 8 meses e meio foi forçada a trabalhar 6 horas seguidas na lavanderia sob sol escaldante de fevereiro como punição cruel. O bebê entrou em trabalho de parto prematuro e durante a cesariana algo absolutamente inexplicável aconteceu. A temperatura da enfermaria caiu de calor tropical para frio congelante instantaneamente em pleno verão. Geada se formou nas paredes, água começou a congelar, e quando a recém-nascida finalmente chorou um som impossível, tudo voltou ao normal e a mãe que estava morrendo curou-se milagrosamente. O que aconteceu depois ninguém explica até hoje. Essa história real do Brasil imperial desafia todas as explicações científicas. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras misteriosas e impressionantes que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Vem com a gente! O Vale do Paraíba fluminense sufocava sob o calor opressivo de fevereiro de 1878, a umidade pesada transformando cada movimento em esforço consciente enquanto fazendas de café se estendiam através de colinas suaves cobertas de plantações verde-escuras que alimentavam a economia do Império do Brasil. A Fazenda Santa Rita era uma das propriedades mais lucrativas da região, produzindo café de qualidade excepcional que era exportado para mercados europeus insaciáveis através do porto de Rio de Janeiro. Era propriedade do comendador Francisco de Paula Machado, homem de 58 anos cuja família acumulara fortuna considerável através de 3 gerações de exploração sistemática e implacável da terra e dos 460 escravizados que a trabalhavam sob condições que eram brutais mesmo para padrões extremamente cruéis da época. O comendador Francisco cultivava meticulosamente imagem pública de benfeitor caridoso e católico devoto, ele doava generosamente para a igreja local, patrocinava festas religiosas elaboradas, financiava a construção de capela ornamentada na fazenda com padre residente, e falava eloquentemente sobre a importância de caridade cristã e misericórdia divina. Mas essa piedade ostensiva coexistia perfeitamente com crueldade sistemática que aplicava aos escravizados sob seu controle absoluto. Ele implementara sistema elaborado baseado não apenas em punição física brutal mas em degradação psicológica calculada. Hierarquia rígida entre escravizados que destruía solidariedade através de privilégios arbitrários, vigilância constante onde todos suspeitavam de todos. E atmosfera de medo implacável onde ninguém sabia quando próxima punição viria ou por qual transgressão real ou imaginária. Era a hipocrisia religiosa elevada à forma de arte perversa. Homem que rezava fervorosamente em missas dominais e punia brutalmente nas segundas-feiras sem ver contradição alguma entre palavras piedosas e ações cruéis. Entre os 460 escravizados estava Josefa, mulher de 27 anos grávida de 8 meses e meio, cuja história encapsulava tanto tragédia individual profunda quanto horror estrutural do sistema escravista. Ela nascerá na fazenda durante período de expansão acelerada das plantações de café, filha de Antônia que morrera de febre puerperal quando Josefa tinha apenas 9 anos, morte traumática que deixará impressão profunda sobre perigos mortais de maternidade em cativeiro. Josefa crescerá trabalhando primeiro nas cozinhas onde demonstrara habilidade culinária excepcional com temperos e técnicas complexas, depois como mucama de confiança servindo diretamente Senhora Carlota, esposa do comendador. Posição de mucama de confiança era profundamente ambígua, relativo privilégio de trabalho doméstico protegido de elementos naturais brutais mas exposição constante a caprichos imprevisíveis, violência emocional gratuita e humilhação performática de senhora conhecida em toda a região por temperamento explosivo e crueldade refinada. Josefa era conhecida em toda a fazenda por serenidade admirável que mantinha mesmo em circunstâncias mais degradantes e humilhantes, por beleza delicada que anos de trabalho árduo não conseguiram destruir completamente, por inteligência aguçada que aprenderá a esconder meticulosamente porque demonstrar perspicácia era extremamente perigoso para a escravizada, e por voz melodiosa que ocasionalmente cantava baixinho enquanto trabalhava, canções que misturavam português com fragmentos preciosos de línguas africanas Yorubá e Quimbundo transmitidas através de gerações como tesouros culturais inestimáveis. O pai do bebê que carregava era segredo que guardava com determinação absolutamente férrea mesmo sob pressão crescente e ameaças cada vez mais explícitas de punição progressivamente mais severa se não revelasse identidade. Havia especulação intensa percorrendo senzalas em sussurros extremamente cautelosos. Alguns diziam que era filho de Paulo,
jovem escravizado de 28 anos que trabalhava como carpinteiro especializado e que era visto ocasionalmente conversando com Josefa durante raros momentos de pausa permitida após missas dominicais obrigatórias. Outros murmuravam possibilidade mais sombria e tragicamente comum demais, que poderia ser filho do próprio comendador Francisco ou de filho dele Rodrigo, violações sistemáticas que todos sabiam acontecerem com regularidade deprimente mas que ninguém mencionava abertamente por medo absoluto de retribuição brutal e imediata. Mas Josefa mantinha silêncio absoluto e inabalável que irritava profundamente Senhora Carlota, mulher de 53 anos cuja própria experiência reprodutiva dolorosa, 7 gravidezes resultando em 5 abortos espontâneos devastadores e 2 filhos que sobreviveram até a idade adulta, a tornará obsessivamente interessada em controlar, vigiar e frequentemente sabotar gravidez de outras mulheres, particularmente escravizadas sobre quem exercia poder absoluto sem qualquer restrição legal, social ou moral. Foi em tarde de sábado, 16 de fevereiro de 1878, que incidente aconteceu que desencadearia crueldade calculada extrema, sofrimento indescritível e evento completamente inexplicável que desafiaria toda compreensão racional. Josefa estava servindo jantar elaborado na sala de jantar elegante onde comendador e senhora tomavam refeição principal do dia, movendo-se com extremo cuidado que gravidez de 8 meses e meio exigia enquanto carregava a travessa de prata pesada com assado de carne bovina preparado com especiarias importadas. Seu ventre estava tão volumoso e proeminente que equilibrar travessa requeria concentração absoluta e ajuste constante de postura para contrabalançar peso frontal que puxava centro de gravidade perigosamente para a frente. Quando Josefa se aproximou de mesa longa e ornamentada para colocar travessa, um dos cães de estimação da família, pequeno animal mimado que tinha liberdade completa de casa, correu subitamente entre pernas dela, movimento inesperado que a fez cambalear momentaneamente. Josefa reagiu com reflexos extraordinariamente desenvolvidos por anos de serviço meticuloso, recuperando equilíbrio através de manobra impressionante. Travessa balançou perigosamente mas não caiu, nada derramou, nada estragou. Foi recuperação notável que demonstrava habilidade corporal excepcional e controle admirável mesmo sob condições extremamente difíceis de gravidez avançada. Mas Senhora Carlota, em humor particularmente negro devido à insônia que sofrerá durante noite inteira e irritação crescente com comentário que cunhada fizera mais cedo sobre gestão da casa, viu oportunidade perfeita de exercer poder absoluto e descarregar frustração acumulada de forma que humilharia Josefa completamente. Meu Deus! Carlota exclamou com dramatização perfeitamente calibrada para máximo efeito teatral, empurrando cadeira violentamente para trás como se tivesse sido genuinamente ameaçada de morte. Você quase deixou cair tudo em cima de nós. Quase nos cobriu com carne quente e molho fervente que poderia ter causado queimaduras terríveis. Olhe para você, grotescamente inchada e desajeitada como vaca prestes a parir, tropeçando e cambaleando por toda parte sem o menor cuidado ou consideração pelos outros. Josefa imediatamente se desculpou profusamente, colocando travessa cuidadosamente em mesa antes de abaixar cabeça em postura de submissão total que anos de cativeiro brutal ensinaram ser resposta única potencialmente segura. Mil perdões, Senhora Carlota. Foi cão que correu entre minhas pernas inesperadamente. Não houve absolutamente nenhuma intenção de alarmar ou colocar em perigo. Aceito total e completa responsabilidade por alarme causado. Mas Carlota estava muito além de aceitar desculpas proporcionais ou racionais. Estava em modo performático completamente calculado não apenas para punir Josefa mas para demonstrar autoridade absoluta e estabelecer hierarquia social clara diante de marido. Cão correu. Ela repetiu com desprezo cuidadosamente performado e voz subindo dramaticamente. Você culpa animal inocente por sua incompetência grotesca e fundamental? Tudo é sempre culpa de algo externo com vocês. Nunca responsabilidade própria, nunca reconhecimento de inadequação inerente. Sua barriga obscena não é licença para ser completamente inútil e perigosa. Ela virou-se dramaticamente para marido que estava comendo metodicamente. Francisco. Esta escrava quase nos queimou gravemente. Precisa aprender lição severa sobre competência, cuidado e respeito apropriado aos superiores naturais. Comendador Francisco,
homem que pregara sermão elaborado sobre amor cristão e perdão apenas domingo anterior na capela da fazenda, baixou garfo e faca com precisão deliberada. Olhou de esposa claramente agitada para Josefa visivelmente grávida para a travessa que estava perfeitamente intacta em mesa. Sua avaliação foi absolutamente fria e puramente calculista. Carlota, ela está grávida de 8 meses e meio. Punição física direta seria extremamente arriscada para a criança que representa investimento significativo de aproximadamente £1 quando completamente crescida, treinada e no auge de capacidade produtiva. Era a redução de ser humano nascituro a cálculo financeiro absolutamente puro, mas pelo menos era cálculo que oferecia alguma proteção mínima. Mas Carlota não estava interessada em pragmatismo econômico frio do marido, estava interessada em exercer poder absoluto e demonstrar controle total. Então ela escapa completamente impune de quase nos ferir gravemente. Carlota exigiu com voz carregando a ameaça velada de que recusa seria interpretada como desrespeito pessoal. Que outras escravas vejam que gravidez é escudo perfeito contra consequências de comportamento perigoso e inadequado. Isso criaria precedente absolutamente inaceitável que minaria disciplina em toda a fazenda. Ela fez pausa calculada permitindo tensão crescer dramaticamente, depois continuou com voz mais controlada mas não menos perigosa. Se não pode ser açoitada fisicamente devido à condição, há muitas outras formas de ensinar lição necessária. Mande ela trabalhar na lavanderia, lavando roupas pesadas, sob sol, esfregando, torcendo, carregando água quente. Dia inteiro completo. Por 3 dias consecutivos. Sob supervisão direta de Damião. Damião era feitor conhecido em toda a região por crueldade sádica que ia muito além de brutalidade funcional necessária para manter controle, particularmente cruel com mulheres. Trabalho na lavanderia sob sol de fevereiro que frequentemente excedia 37 graus Celsius era extenuante mesmo para trabalhadores mais fortes. Curvar-se constantemente sobre tinas grandes lavando roupas pesadas encharcadas de água. Esfregar vigorosamente com sabão cáustico que queimava mãos. Torcer peças pesadas exigindo força considerável. Carregar baldes de água quente de fornalha para tinas repetidamente. Para a mulher grávida de 8 meses e meio era trabalho brutalmente perigoso que poderia facilmente induzir parto prematuro, causar dano permanente à mãe e bebê, até resultar em morte de ambos através de insolação, desidratação ou colapso físico completo. Josefa sentiu terror absoluto gelar sangue porque sabia exatamente o que trabalho na lavanderia significava. Mas não protestou em voz alta porque sabia por experiência amarga que resistência verbal apenas intensificaria punição dramaticamente e daria satisfação adicional perversa a Carlota. Comendador Francisco considerou ordem de esposa com expressão que não revelava absolutamente nada, pesando custos potenciais contra benefícios políticos de manter a autoridade doméstica de esposa. Muito bem, ele finalmente concordou com acenar. Josefa, você está temporariamente transferida para trabalho na lavanderia sob supervisão direta de Damião, começando ao amanhecer amanhã e continuando por 2 dias, não 3, Carlota, 2 dias são suficientes dado condição avançada de gravidez. Se comportamento melhorar e nenhum dano permanente ocorrer à mãe ou criança, retornará a serviço doméstico normal. Eram palavras cuidadosamente escolhidas para soar quase razoáveis e mesuradas, mas todos presentes entendiam perfeitamente que 2 dias poderiam ser fatais para a mãe, bebê ou ambos. Maria, mãe adotiva de Josefa, não relacionada biologicamente mas que assumirá papel maternal protetor após morte da mãe biológica e que tomara nome da falecida como honra e memória, estava trabalhando na cozinha adjacente quando ouviu ordem através de porta entreaberta. Ela largou panela que estava lavando com água quente e correu desesperadamente para a sala de jantar. Todos protocolos rígidos de comportamento apropriado completamente esquecidos em pânico maternal absoluto que superava até medo paralisante de punição severa. Senhora Carlota, por favor, imploro. Maria implorou fervorosamente, jogando-se literalmente de joelhos em postura de súplica total e humilhação voluntária completa diante de Carlota. Josefa está no final absoluto da gravidez. Literalmente qualquer dia agora bebê virá. Trabalhar na lavanderia sob sol brutal de fevereiro vai matá-la com certeza absoluta. Vai matar bebê que é investimento valioso do comendador. Por favor,
Tenha misericórdia cristã que sei que senhora possui profundamente em coração. Eu trabalho em dobro, em triplo, em quádruplo para compensar qualquer erro que ela cometeu, faço literalmente qualquer tarefa que ordenar sem reclamação. Mas por favor, por amor de Deus Todo-Poderoso e todos santos e anjos celestiais, não a mande para a lavanderia em condição dela. Mas apelo apaixonado e desesperado apenas irritou Carlota mais profundamente porque implicava a crítica velada de decisão que acabará de fazer. Sugeria que ordem era cruel e desproporcional em vez de disciplina justa e apropriada. Como ousa questionar minha autoridade e julgamento? Carlota disse com voz perigosamente baixa e controlada que era mais aterrorizante que grito histérico. Como ousa sugerir que ordem que dei é inadequada ou excessiva? Decisão está tomada e é absolutamente final. Maria. E se você interferir novamente de qualquer forma, se questionar minha autoridade mais uma vez sequer, você se juntará a Josefa na lavanderia. E ao contrário dela, você não terá a proteção mínima de estar grávida. Agora volte para a cozinha imediatamente antes que eu perca a paciência completamente e ordene que ambas sejam chicoteadas publicamente além de transferência de trabalho. Maria olhou para Josefa com desespero absoluto gravado em cada linha de rosto envelhecido precocemente por décadas de trabalho árduo e perdas acumuladas. Depois para Comendador Francisco esperando desesperadamente que ele interviesse com bom senso e pragmatismo que esposa claramente carecia. Mas ele simplesmente voltou a atenção para prato, cortando e comendo carne metodicamente, deixando absolutamente claro através de linguagem corporal que considerava assunto completamente encerrado e não toleraria discussão adicional de absolutamente ninguém. Maria arrastou-se miseravelmente de volta para a cozinha, lágrimas escorrendo silenciosamente enquanto mente já trabalhava freneticamente em formas possíveis de ajudar Josefa a sobreviver próximos 2 dias impossíveis. Josefa foi acordada bem antes do amanhecer no dia seguinte por Damião, que a arrastou literalmente de esteira onde dormia em pequeno quarto compartilhado com 6 outras mulheres. Levante-se, mucama mimada e inútil. Ele disse com voz carregada de desprezo absoluto e antecipação sádica mal disfarçada. Hora de aprender como pessoas reais trabalham, como o suor real é produzido através de esforço genuíno. Você vai lavar roupas. Vai esfregar, torcer, carregar água quente, fazer isso repetidamente quantas vezes eu determinar absolutamente necessário até sol se pôr completamente. E não há pausas exceto quando eu disser explicitamente, não há água para beber exceto quando eu permitir especificamente, não há reclamações ou dramatizações patéticas que serão toleradas sob qualquer circunstância. Era descrição de trabalho que seria extenuante para homem forte e completamente saudável, muito menos para mulher no final de gravidez. Josefa acenou silenciosamente, não confiando em própria voz para responder sem quebrar completamente e mostrar medo que daria satisfação imensa a Damião. Ela foi levada para a área de lavanderia conforme primeiros raios fracos de sol começavam a iluminar o horizonte oriental, transformando o céu de preto profundo para cinza escuro para tons rosados e alaranjados. A área de lavanderia era espaço aberto parcialmente coberto com várias tinas grandes de madeira, fornalha onde a água era aquecida constantemente, e varais estendidos onde roupas lavadas eram penduradas para secar. Recebeu pilha enorme de roupas pesadas, lençóis de cama, toalhas de mesa grandes, vestidos elaborados de senhora Carlota, camisas e calças de comendador, tudo precisando ser lavado meticulosamente. Primeira hora de trabalho foi possível através de pura força de vontade e determinação férrea de não falhar imediatamente e dar satisfação a Damião e senhora Carlota. Josefa moveu-se metodicamente, enchendo tina com água quente carregada em baldes pesados de fornalha, adicionando sabão cáustico que queimava mãos imediatamente, mergulhando roupas pesadas, esfregando vigorosamente contra a tábua de lavar, torcendo peças encharcadas com esforço considerável, enxaguando em água limpa, torcendo novamente, depois carregando para varais. Mas conforme manhã avançava e sol subia no céu e temperatura aumentava progressivamente, corpo começou a protestar de formas que não podia ignorar ou negar. Costas doíam intensamente de curvar-se constantemente sobre tinas com peso extra de gravidez puxando para frente. Mãos ficaram vermelhas e começaram a descascar de exposição constante à água quente e sabão cáustico. Pés inchavam dramaticamente dentro de sapatos que já eram apertados.
Respiração tornava-se progressivamente mais difícil conforme calor e esforço combinados pressionavam o sistema cardiovascular já trabalhando no limite absoluto. E mais alarmante que qualquer outra coisa, começou a sentir contrações. Não contrações de Braxton Hicks que sentirá ocasionalmente nas últimas semanas, mas coisa absolutamente real, rítmica e progressivamente mais intensa que era aviso claro de que corpo estava sob estresse crítico e extremamente perigoso. Por volta das 10 da manhã, 4 horas após começar trabalho brutal, Josefa já completará 6 ciclos completos de lavar, enxaguar, torcer e pendurar pilhas de roupas pesadas. Estava visivelmente cambaleando de exaustão, rosto pálido como cera apesar de calor brutal, suor não apenas de esforço mas de algo mais preocupante que sugeria desidratação severa crescente e possível início de insolação. Contrações que sentirá ocasionalmente agora vinham com regularidade alarmante, aproximadamente a cada 5 a 6 minutos, forte o suficiente para fazê-la parar trabalho momentaneamente e apertar borda de tina para apoio enquanto onda de dor atravessava o abdômen. Paulo, o carpinteiro que muitos suspeitavam ser pai do bebê de Josefa, estava trabalhando em reparo de varanda em edifício adjacente à área de lavanderia e viu condição alarmante de Josefa através de janela. Ele largou ferramentas que estava usando e desceu rapidamente, aproximando-se de Damião com extremo cuidado porque sabia por experiência amarga que Feitor interpretava literalmente qualquer coisa como potencial insubordinação que justificaria violência imediata. Senhor Damião, Paulo disse com voz mais respeitosa e submissa que conseguia forçar através de garganta que queria gritar acusações furiosas. Josefa parece extremamente doente. Ela está cambaleando, quase caindo. Rosto está pálido de forma preocupante. Talvez devesse descansar alguns minutos na sombra, beber pouca água para prevenir insolação e colapso iminente. Mas Damião o cortou com voz cortante como chicote. Ela trabalha exatamente como ordenado pela senhora Carlota até eu receber instruções diferentes diretamente e explicitamente. E você volta para próprio trabalho imediatamente, agora, antes que eu encontre razão excelente para puni-lo também por preguiça, insolência e interferência em assuntos que não são absolutamente da sua conta. Paulo hesitou por momento crucial, olhando para Josefa com preocupação e amor tão óbvios que apenas confirmavam completamente suspeitas sobre paternidade. Mas finalmente voltou relutantemente para trabalho porque resistência aberta apenas resultaria em punição severa que não ajudaria absolutamente ninguém e que possivelmente pioraria dramaticamente a situação de Josefa se Damião decidisse que ela era a causa de insubordinação dele. Josefa continuou trabalhando porque a alternativa era literalmente impensável. Parar seria admitir fraqueza total e derrota completa. Seria dar satisfação máxima a Damião e senhora Carlota. Seria falhar em teste brutal de resistência que sabia instintivamente que precisava passar para ter qualquer esperança de preservar algum fragmento de dignidade e autoestima. Ela moveu-se como autômato através de névoa crescente de exaustão, dor e medo, enchendo tinas, lavando roupas, torcendo peças pesadas encharcadas, carregando baldes de água quente que queimavam mãos, repetindo o ciclo interminável enquanto o sol escalava céu e calor tornava-se quase insuportável. E através de tudo, contrações que sentirá estavam ficando mais frequentes, mais intensas, mais impossíveis de ignorar ou racionalizar como normais. Foi ao meio-dia exato, 6 horas completas após começar trabalho absolutamente brutal sob sol de fevereiro que agora estava no zênite e transformava a área de lavanderia em fornalha virtual, que corpo de Josefa finalmente atingiu o limite absoluto de resistência física e psicológica. Ela estava curvada sobre tina tentando torcer lençol pesado completamente encharcado quando contração massiva, não aviso ou desconforto mas coisa absolutamente real e inequivocamente de trabalho de parto ativo, rasgou através de abdômen com intensidade que a fez gritar involuntariamente alto. Lençol encharcado caiu de mãos entorpecidas de volta em tina com splash, e ela cambaleou tentando desesperadamente manter equilíbrio mas pernas simplesmente recusando obedecer comandos de cérebro. Ela caiu pesadamente de joelhos no chão de terra dura, depois para lado, corpo curvando-se instintivamente ao redor de ventre volumoso em tentativa desesperada de proteger bebê de qualquer coisa que estava acontecendo. Grito de Josefa alcançou ouvidos de Paulo mesmo através de distância considerável e barulho de trabalho, som de agonia feminina cortando através de outros sons de fazenda funcionando normalmente.
Ele largou ferramentas novamente e correu sem se importar absolutamente com consequências severas que certamente enfrentaria por abandonar trabalho segunda vez. Ele encontrou Josefa deitada no chão entre tinas de lavanderia, claramente em agonia que ia muito além de desconforto normal de gravidez avançada. Mãos apertando o ventre enquanto contrações vinham agora uma após outra com quase nenhum intervalo para recuperação. E então ele viu sangue, manchando saia de Josefa, gotejando na terra seca, evidência visual inegável e aterrorizante de que algo estava terrivelmente, catastroficamente errado. O bebê está vindo agora, Josefa conseguiu dizer entre dentes cerrados tão apertados que mandíbula doía intensamente. Voz rouca de esforço de falar enquanto contrações implacáveis continuavam. Está vindo agora mesmo. É cedo demais. Deus misericordioso, é cedo demais e tudo está completamente errado. Terror absoluto em voz dela era palpável, misturado com dor física que transcendia a capacidade de linguagem descrever adequadamente. Paulo ajoelhou-se ao lado dela, pegando mão dela e apertando enquanto mente corria desesperadamente através de opções que eram todas absolutamente terríveis de formas diferentes. Damião chegou momentos depois, irritação inicial em rosto dando lugar rapidamente a algo próximo de alarme genuíno quando viu extensão de sangramento e reconheceu que situação estava saindo muito rapidamente de controle de formas que poderiam resultar em problemas extremamente sérios para ele pessoalmente se escrava valiosa e bebê morressem sob supervisão direta dele durante punição que ele administrava. Busquem tia Rosa imediatamente. Damião ordenou a outros trabalhadores que começavam a reunir-se ao redor de cena. E mandei mensageiro ao galope máximo absoluto para a vila buscar Dr. Otávio. Digam que é emergência médica absoluta que não pode esperar nem um minuto sequer. Josefa foi carregada por Paulo e ajudante através de pátio central da fazenda em direção à enfermaria. Cada movimento e cada passo causando dor adicional severa que fazia Josefa gritar repetidamente. A enfermaria era construção modesta, mas pelo menos oferecia teto que bloqueava sol direto assassino. 5 camas simples de madeira, armário com suprimentos médicos básicos e limitados, janelas que permitiam alguma circulação de ar embora ar circulante estivesse quente como o sopro de forno. Mas era infinitamente melhor que dar à luz no meio de área de lavanderia sob sol de meio-dia. Tia Rosa, parteira não oficial da fazenda aos 69 anos com impressionantes 47 anos de experiência trazendo bebês ao mundo em condições que variavam de adequadas a absolutamente impossíveis, chegou antes mesmo de Josefa ser colocada cuidadosamente em cama. Ela viu o sangramento imediatamente e rosto dela, normalmente sereno e controlado mesmo em emergências mais graves, mostrou alarme que raramente permitia se demonstrar porque demonstrar medo assustava pacientes e família de formas contraproducentes. Quanto tempo ela trabalhou na lavanderia sob sol direto sem pausa adequada? Rosa exigiu com voz que carregava autoridade que até Damião não ousava desafiar diretamente. 6 horas completas, Paulo respondeu com voz quebrando de emoção que não tentava mais esconder ou controlar. 6 horas completas lavando roupas pesadas, carregando água quente, sob sol brutal de fevereiro sem pausa real, sem água adequada para beber. Por ordem direta da senhora Carlota como punição por acidente trivial que não causou dano nenhum a absolutamente ninguém. Rosa amaldiçoou com vocabulário extraordinariamente colorido e criativo que fez até homens endurecidos presentes piscarem em surpresa genuína. Criminosos idiotas tentando assassinato deliberado disfarçado como disciplina apropriada. 6 horas completas lavando roupa? Para a mulher no final absoluto da gravidez durante pior calor do dia em fevereiro? Isso não é punição proporcional ou razoável, é tentativa deliberada de homicídio por negligência absolutamente criminosa. Rosa virou-se para Josefa, tocando testa que estava queimando com febre que vinha de combinação perigosa de insolação severa e trabalho de parto prematuro traumático. Exame rápido mas extremamente completo e cuidadoso confirmou piores medos que décadas de experiência ensinaram a reconhecer instantaneamente. Descolamento placentário parcial mas significativo induzido por estresse físico extremo combinado com desidratação crítica severa. Placenta está se separando progressivamente da parede uterina. Bebê não está recebendo oxigênio ou nutrientes adequados. Mãe está sangrando internamente além do sangramento externo óbvio que vemos claramente.
E trabalho de parto está progredindo muito, muito rápido demais. Corpo em modo de pânico absoluto tentando expelir bebê de emergência antes que ambos morram. Ela vai sobreviver? Paulo perguntou com voz que era pouco mais que sussurro desesperado porque não tinha certeza absoluta se queria realmente ouvir resposta honesta e brutal. Rosa não ofereceu falsas garantias ou conforto vazio porque décadas de experiência ensinaram que respeito por inteligência e dignidade de pacientes e famílias exigia honestidade absoluta mesmo quando verdade era dolorosa e aterrorizante. Não sei com certeza absoluta. Honestamente não sei. Depende de quanto dano interno irreversível foi feito durante 6 horas de trabalho forçado brutal, de quão forte bebê é apesar de ser prematuro, de quão rápido o Dr. Otávio consegue chegar aqui e o que exatamente pode fazer quando finalmente chegar. Chances não são boas de forma alguma. Vou ser completamente honesta sobre isso. Chances de sobrevivência para mãe e bebê não são boas. Mas vou fazer absolutamente tudo o que posso com habilidades e conhecimento que possuo acumulado através de décadas, e vocês precisam rezar. Rezar intensamente para todos os santos e orixás e qualquer poder divino que acreditem que possa estar ouvindo súplicas humanas desesperadas. Dr. Otávio Mendes chegou 60 minutos depois, tempo extraordinariamente rápido considerando que mensageiro teve que cavalgar quase 5 léguas até Vila, convencê-lo a largar outros pacientes críticos imediatamente, e voltar em galope máximo sob sol brutal, tendo galopado furiosamente sob calor que fazia até homem em cavalo sofrer intensamente. Ele era homem de 55 anos, médico há 29, com vasta e frequentemente dolorosa experiência em complicações obstétricas particularmente entre escravizadas que frequentemente enfrentavam condições que desafiavam crença e humanidade básica. Seu exame de Josefa foi rápido mas absolutamente completo e meticulosamente profissional. Mas a expressão que cruzou o rosto conforme examinava era de horror mal disfarçado misturado com raiva crescente direcionada a sistema que permitia tal crueldade. Descolamento placentário de estimados 45 a 50% da superfície total, trabalho de parto prematuro extremamente avançado e acelerado perigosamente, mãe criticamente desidratada e sofrendo de insolação moderada a severa, hemorragia interna e externa significativa e crescente progressivamente, e... Ele pressionou o estetoscópio de madeira contra ventre distendido de Josefa, ouvindo com concentração absoluta que fez sala inteira ficar em silêncio total e tenso. Batimento cardíaco fetal está perigosamente fraco, irregular e desacelerando progressivamente em ritmo alarmante. Bebê está em sofrimento extremo e crítico que se aproxima rapidamente de falência completa de sistemas vitais. Era diagnóstico que era essencialmente sentença de morte pronunciada com tristeza profissional mas pronunciada assim mesmo sem atenuantes. O que pode fazer, doutor? Paulo perguntou com desespero absoluto que fez voz quebrar completamente em soluços incontroláveis. Por favor, tem que haver algo que possa fazer. Qualquer coisa. Não posso perder ela. Não posso perder nossa filha. Por favor, imploro. Otávio olhou de Josefa para Paulo vendo amor óbvio entre eles que transcendia circunstâncias brutais que tentavam negar até possibilidade de tais conexões genuínas. Depois para Rosa cujos olhos experientes já entendiam exatamente o que ele estava prestes a dizer. 2 opções, ambas absolutamente terríveis com riscos imensos e desproporcionais. Opção 1. Tentamos parto vaginal normal acelerado, mas com placenta tão substancialmente descolada e bebê já em sofrimento severo progressivo, chances são extremamente altas, diria 80 a 85% ou mais, de que bebê morra antes de nascer completamente ou nasça tão privado de oxigênio que não sobreviva mais que minutos mesmo com ressuscitação mais agressiva possível. E hemorragia materna provavelmente piorará drasticamente durante trabalho de parto prolongado e traumático, possivelmente matando mãe também através de choque hipovolêmico irreversível. Opção 2. Cesariana de emergência imediata. Isso dá ao bebê melhor chance de sobrevivência, talvez 30 a 35% em vez de 15 a 20%, mas... Ele hesitou porque próximas palavras eram sentença de morte quase certa para Josefa. Taxa de mortalidade materna em cesarianas mesmo em hospitais urbanos com condições cirúrgicas ideais é aproximadamente 60 a 70%. Aqui, em enfermaria de fazenda, com hemorragia já estabelecida e progressiva, desidratação severa, sem anestesia adequada,
sem instrumentos cirúrgicos ideais, sem possibilidade de transfusão de sangue, taxa de mortalidade materna provavelmente aproxima-se de 90% ou mais alta. Josefa, ouvindo através de névoa espessa de dor que fazia difícil focar em palavras específicas mas ainda lúcida o suficiente para entender implicações essenciais e terríveis, tomou decisão com clareza surpreendente que vinha de algum lugar profundo onde amor maternal superava completamente instinto de autopreservação. Cesariana, ela disse com voz fraca mas absolutamente firme e sem hesitação nenhuma. Faça o corte imediatamente sem mais demora. Salve minha filha a qualquer custo. Dê a ela a chance de 35% em vez de 20%. 10 ou 15% adicional de vida para ela vale 100% de risco adicional para mim sem questão. Faça isso agora. Por favor. Não há tempo para debate prolongado. Eram palavras de sacrifício maternal absoluto pronunciadas com determinação que não admitia discussão ou hesitação. Paulo começou a protestar desesperadamente. Não pode haver outra forma, tem que haver, não posso perder você. Você não pode pedir isso de mim, você tem que sobreviver. Mas Josefa apertou mão dele com força que parecia impossível dado o estado enfraquecido. Se eu morrer, ela disse olhando diretamente em olhos dele com intensidade que gravou palavras permanentemente em alma dele. E rogo a Deus Todo-Poderoso que não morra porque quero desesperadamente ver nossa filha crescer e tornar-se mulher. Mas se eu morrer, você cuida dela com todo o amor que tem. Você diz que a amei mais que vida própria, porque é literalmente verdade absoluta neste momento preciso. Você diz que escolhi salvá-la mesmo sabendo que provavelmente me mataria, porque é verdade sem qualificação. Você promete solenemente que ela saberá que foi amada profundamente, que foi querida intensamente, que não foi acidente ou fardo mas alegria escolhida conscientemente apesar de tudo. Prometa isso a mim agora, imediatamente, sem demora. Eram últimas palavras que poderia dizer e precisava absolutamente que fossem ditas e ouvidas. Paulo prometeu através de soluços que sacudiam o corpo inteiro violentamente, e então Otávio preparou-se para procedimento que sabia com certeza quase absoluta mataria paciente mas que oferecia a única esperança real, embora pequena, para bebê. Ele tinha éter para anestesia mas quantidade era muito limitada. Suficiente para atenuar dor parcialmente mas definitivamente não suficiente para induzir inconsciência completa que seria misericordiosa. Josefa, ele disse forçando-se a olhar diretamente em olhos dela porque ela merecia honestidade completa e respeito de contato visual direto. Você vai sentir dor intensa. Muita dor. Dor que provavelmente será pior que qualquer coisa que experimentou em vida inteira, incluindo 6 horas de trabalho forçado brutal que trouxeram você a este ponto terrível. Vou trabalhar tão rápido quanto mãos humanas experientes podem trabalhar, vou fazer absolutamente tudo possível para minimizar sofrimento, mas não posso prometer. Ela o interrompeu firmemente. Eu entendo completamente e aceito sem reservas. Apenas salve minha filha. Isso é literalmente tudo que importa agora. Salve ela a qualquer custo. Otávio administrou dose máxima de éter que considerava segura dado o estado comprometido de Josefa. Depois esperou 4 minutos para fazer efeito o máximo possível. Josefa ficou sonolenta e ligeiramente dissociada mas claramente não inconsciente, ainda capaz de sentir e processar mas esperançosamente em estado onde dor seria experienciada mas processada de forma menos direta. Então, com Rosa assistindo ao lado e Paulo segurando mão de Josefa enquanto rezava em voz baixa misturando português com iorubá e latim fragmentado, Otávio fez primeiro corte através de pele de abdômen de Josefa. Ela gritou, som de agonia pura e visceral que ecoou através de enfermaria, através de janelas abertas, atingindo ouvidos de trabalhadores esperando ansiosamente lá fora. Mas Otávio não podia parar, não podia hesitar, não podia permitir-se ser afetado emocionalmente. Ele cortou através de camadas, pele, tecido adiposo, músculos abdominais, finalmente útero. Sangue fluiu abundantemente. E conforme trabalhava, algo extraordinário e completamente inexplicável começou a acontecer. Temperatura na enfermaria caiu precipitadamente. Não gradualmente mas instantaneamente. De calor tropical sufocante de fevereiro para frio de inverno em segundos. Respiração de todos tornou-se visível em névoa.
Instrumentos cirúrgicos cobriram-se de geada fina. E mais perturbador, som começou. Não som normal, mas frequência que parecia vir de toda parte e lugar nenhum simultaneamente. Tom baixo que vibrava em ossos, que fazia dentes doerem, que carregava a sensação de algo vasto e antigo observando. Otávio parou o trabalho momentaneamente, olhando ao redor confuso. O que está acontecendo? Vocês estão sentindo isso? Rosa acenou, segurando o chale mais apertado contra frio impossível. Paulo sentiu terror primitivo, mas manteve-se ao lado de Josefa. E conforme Otávio continuou o trabalho, cortando, alcançando, puxando, fenômeno intensificou. Após 12 minutos eternos, Otávio extraiu o bebê. Pequena, prematura, talvez 1,7 kg, completamente imóvel. Sem choro, sem respiração, pele azul profundo de privação extrema de oxigênio. Cortou o cordão, entregou para Rosa, voltou desesperadamente para Josefa sangrando massivamente. E temperatura continuou caindo. Geada espalhava-se pelas paredes, água em balde começou a congelar, ar tornava-se tão frio que respirar doía. Rosa pegou o bebê aparentemente morta, limpou boca e nariz, virou de cabeça para baixo, deu tapas. Uma vez, 2, 3 vezes. Absolutamente nada. Bebê estava fria, não apenas fria ao toque, mas gelada, como se estivesse congelando de dentro. Sem sinais vitais detectáveis. Paulo observava em horror absoluto. E Josefa, consciente através de dor e perda de sangue, sussurrou: "Minha filha está viva." Rosa não respondeu porque não sabia. Começou respiração boca a boca, soprando ar aquecido de pulmões em bebê gelada. Soprou, esperou, soprou novamente. Nada. Tentou massagem cardíaca. 30 compressões com dedos tremendo de frio impossível, 2 respirações. Paulo rezava em torrente desesperada. E Josefa fixou olhos perdendo foco na bebê e sussurrou o comando que era oração e amor. "Viva! Minha filha! Por favor! Viva!" E então aconteceu. Bebê ofegou. Inspiração súbita enchendo pulmões minúsculos. Peito expandiu, boca abriu, mas não veio choro normal. Veio som, não choro de bebê, mas tom que correspondia exatamente à frequência impossível que preenchia a enfermaria. E no momento em que bebê chorou aquele som impossível, temperatura começou a normalizar rapidamente. Geada derreteu instantaneamente, calor retornou, som estranho desvaneceu. Mas não foi tudo. Otávio, trabalhando desesperadamente em Josefa, viu algo que desafiava toda a medicina. Sangramento que estava jorrando mortalmente simplesmente parou. Não diminuiu. Parou completamente, como se válvula tivesse fechado. Útero que estava flácido contraiu firmemente em segundos. E mais impossível, tecidos começaram a curar-se visivelmente, células regenerando em velocidade antinatural. "Isso não é possível", Otávio sussurrou, mas estava acontecendo diante de olhos. Verificou sinais vitais de Josefa completamente. Sangramento parou totalmente. Útero contraindo perfeitamente. Pressão sanguínea não apenas estabilizando, mas normalizando. Pulso forte e regular. Ela está curando em velocidade que não existe em biologia conhecida. Ele olhou para bebê em braços de Rosa. Pele estava rosando, olhos abertos com consciência impossível. Esta criança, quando ela chorou aquele som impossível, tudo mudou. Temperatura normalizou, mãe começou a curar impossível. Como se nascimento dela corrigiu algo fundamentalmente errado. Rosa segurava bebê com admiração e medo apropriado. Criança não chorava normalmente, ocasionalmente emitia aquele tom estranho, e cada vez que fazia, sensação de correção fluía através de enfermaria. Como se presença dela alinhava a realidade. Helena recuperou consciência, olhos focando. "Minha filha!" Rosa trouxe bebê. Momento em que pele tocou pele, houve pulso breve, temperatura flutuando ligeiramente, som ressoando, sensação de alinhamento. "É menina", Rosa disse. E ela fez algo inexplicável. Quando nasceu, frio impossível tomou enfermaria. Quando chorou,
Tudo corrigiu e você curou miraculosamente. Josefa olhou para a filha com amor transcendente. Você corrigiu o que estava errado, ela sussurrou. Trouxe frio quando o mundo estava quente demais. Trouxe cura quando eu estava morrendo. Você é mistério absoluto. E no toque entre mãe e filha, todos sentiram, realidade alinhando perfeitamente, como se o universo corrigisse erro. Notícia do que acontecerá espalhou-se instantaneamente através da fazenda Santa Rita. Trabalhadores que tinham experimentado súbita onda de frio impossível que emanou da enfermaria, que viram geada formar-se em pleno fevereiro, que ouviram tom estranho, agora ouviam explicação. Coincidiu exatamente com o nascimento. Quando Josefa foi tratada cruelmente, anomalias começaram. Quando o bebê nasceu morta, frio impossível tomou enfermaria. Quando o bebê chorou som impossível, tudo corrigiu e Josefa curou miraculosamente. Comendador Francisco veio à enfermaria, racionalismo católico abalado por relatos. O que aconteceu? Ele exigiu. Otávio, abandonando pretensões científicas, respondeu honestamente: Senhor Comendador, testemunhei fenômeno que desafia explicação. Temperatura caiu de tropical para congelante instantaneamente durante cesariana. Som impossível preencheu o ar. Quando o bebê chorou correspondendo àquele som, temperatura normalizou e hemorragia fatal de Josefa cessou instantaneamente. Tecidos curaram em minutos. Chamaria de milagre, mas é mais estranho. Como se bebê corrigiu o erro fundamental na realidade. Comendador olhou para bebê. Quando olhos focaram nele impossível, sentiu isso, não julgamento mas correção, como se criança detectasse falsidades e as alinhasse com verdade. Ele recuou, fazendo o sinal da cruz. Criança é extraordinária e perturbadora. Josefa e bebê movem-se para Casagrande. Observação constante. Era reconhecimento de que criança com poderes inexplicáveis merecia cuidado especial misturado com medo. Senhora Carlota chegou hesitante, tendo ouvido que Josefa sobrevivera impossível e que fenômenos inexplicáveis ocorreram. Esperava encontrar mãe morta e bebê defeituosa. Em vez disso encontrou ambas saudáveis e fenômeno residual. Temperatura ainda ligeiramente estranha, sensação de alinhamento. O que aconteceu aqui? Ela perguntou nervosamente. Quando o bebê olhou para Carlota, transformação foi instantânea. Carlota sentiu crueldade que infligira não como culpa abstrata mas como desalinhamento físico, como se ações cruéis tivessem criado o erro em realidade que agora era corrigido dolorosamente. Caiu de joelhos, corpo sacudindo. Eu causei isso, ela sussurrou. Tratei você com crueldade que era errada fundamentalmente. E sua filha? Corrigi o erro mas processo dói porque erro era meu. Perdoe-me, Carlota implorou. Vou mudar porque não posso existir em desalinhamento que criança expõe. Josefa, processando o milagre, respondeu: Você pode mudar. Alinhe ações com verdade. Carlota prometeu transformação genuína. Nos dias seguintes, Josefa nomeou o bebê Harmonia, porque nascimento dela corrigiu o desalinhamento, trouxe frio para calor excessivo, curou através de alinhamento impossível. Conforme semanas passavam, ficou claro que a Harmonia era extraordinária. Fenômeno continuava sutilmente, temperatura ao redor dela era sempre perfeitamente confortável independente de clima, objetos próximos pareciam mais corretos, e pessoas sentiam desalinhamentos em próprias vidas expostos dolorosamente. Carlota transformou-se completamente, incapaz de manter crueldade quando a Harmonia expunha desalinhamento. Francisco também mudou, implementando emancipação gradual. Paulo foi libertado mas ficou. Nossa filha corrige desalinhamentos. Está corrigindo o desalinhamento moral desta fazenda. Quando a Harmonia tinha 6 anos, físico visitou investigar. Há anomalias térmicas mensuráveis, ele reportou. Temperatura ao redor dela desafia a termodinâmica. Mantém-se constante e independente de fonte. Não posso explicar mas é real. Filósofo visitou. Ela expõe desalinhamentos entre ações e valores, entre palavras e verdades. Na presença dela, falsidade torna-se fisicamente desconfortável. Em 13 de maio de 1888, Harmonia estava no Rio para a Lei Áurea.
Tinha 10 anos, mas impacto era imenso. Patrocínio falou. Abolição corrigiu desalinhamento fundamental na sociedade. Pessoas como Harmonia catalisaram isso, expondo desalinhamento entre valores cristãos declarados e prática brutal. Após a abolição, Francisco transformou fazenda em cooperativa. Carlota dedicou vida à justiça social. Josefa viveu até 1955, vendo filha transformar mundo. Morreu aos 104. Você nasceu quando fui tratada cruelmente. Mas nascimento corrigiu desalinhamento, temperatura, moralidade, realidade. Orgulho imenso. Paulo morreu em 1953. Ela corrigiu desalinhamento quando nasceu. Continua corrigindo onde vai. Harmonia viveu até 1970, morrendo aos 92. Nunca perdeu capacidade, temperatura ao redor dela sempre perfeita, desalinhamentos sempre expostos, correção sempre oferecida. Fundou o instituto estudando alinhamento entre valores e ações. Casou, teve 6 filhos, 19 netos. Sempre contou. Minha mãe foi tratada com crueldade que era desalinhamento fundamental. Quando nasci, realidade protestou, frio impossível corrigiu calor excessivo. Quando chorei, correção completou e mãe curou. Desde então, presença expõe desalinhamentos e oferece correção. A história tornou-se caso estudado internacionalmente. Físicos documentaram anomalias térmicas ao redor de Harmonia toda a vida. Temperatura perto dela desafiava leis fundamentais, reportaram. Mantinha-se constante e independente de condições. Fenômeno mensurável, mas mecanismo desconhecido. Filósofos estudaram conceito de desalinhamento moral manifestando fisicamente. Presença dela tornava desalinhamento entre valores declarados e ações reais fisicamente desconfortável. Argumentaram. Era manifestação física de verdade moral. Teólogos debateram se foi milagre ou fenômeno natural. Nunca consenso, mas todos concordavam que efeito foi real. Em 1988, governo estabeleceu memorial. Central era a escultura de Josefa trabalhando cruelmente, bebê nascendo com ondas de frio emanando, depois alinhamento restaurado. Inscrição: em memória de Josefa e todas tratadas cruelmente. Em honra de Harmonia, cujo nascimento corrigiu desalinhamento fundamental, mostrando que realidade protesta contra a crueldade. Descendentes, 231, compartilharam histórias de bisavó que corrigia desalinhamentos, que expunha falsidade simplesmente existindo. Físicos, filósofos, teólogos debateram. Não sabemos se fenômenos foram literais ou metafóricos, consenso declarou. Mas impacto foi real. Ela expôs desalinhamento entre valores declarados e práticas, forçou correção. No centro estava a verdade. Josefa foi tratada com crueldade mesmo grávida, forçada a trabalhar 6 horas sob sol brutal. O que aconteceu depois? Nascimento impossível, frio que desafiou natureza, som que não era humano, cura miraculosa, capacidade contínua de expor desalinhamentos, ninguém explica completamente. Mas efeito é inegável. História ensina que crueldade cria desalinhamento fundamental que realidade às vezes corrige de formas incompreensíveis. Que nascimento de verdade expõe falsidades. Que alinhamento é possível mas requer confrontar desalinhamentos dolorosamente. Que temperatura física pode refletir desalinhamento moral, crueldade criando calor excessivo, correção trazendo frio impossível, alinhamento restaurando equilíbrio. Perguntas permanecem. Quando agimos com crueldade, criamos desalinhamentos que realidade deve corrigir? Quando valores declarados contradizem ações, estamos criando erro fundamental. Quando testemunhamos desalinhamento, teremos coragem de corrigi-lo. História de Josefa e Harmonia oferece testemunho de que desalinhamento tem custo, que correção é possível mas dolorosa, que realidade tende em direção a alinhamento. O fenômeno que aconteceu permanece inexplicado. Mas lição é clara: crueldade cria desalinhamento, nascimento de verdade corrige, e alinhamento entre valores e ações é força mais poderosa que existe. Harmonia demonstrou isso nascendo. Corrigiu temperatura, curou impossível, expôs falsidade.
E ensinou que podemos fazer mesmo: alinhar ações com valores, corrigir desalinhamentos, viver em harmonia com verdade. Essa é a mensagem final. Alinhamento é possível, correção é necessária, harmonia é alcançável se confrontarmos desalinhamentos honestos.